Bem-vindos e bem-vindas, como vocês estão? E hoje eu trago informações referente a como encontrar um trabalho alinhado com o seu propósito. Muitas pessoas que me procuram estão infelizes, fazem um trabalho sensacional, mas se sentem estagnados e têm medo de seguir. Por quê? Porque o trabalho está alinhado ao que eles precisam no sentido de manutenção da vida, manutenção do salário, e muitas vezes tem medo de seguir adiante. E como fazer nesse caso, quando você se encontra num beco sem saída, que você não vê solução para tudo isso? E aqui eu trago algumas ideias e compartilho algumas informações para você que está nessa situação, que muitas vezes não se vê assim podendo tomar uma decisão, ir além. E o que eu falo para você é o seguinte, que muitas vezes a gente acha que não tem saída, que ali está definitivo. Agora, toda mudança, ela exige o quê? Ela exige um movimento e ninguém nasce pronto. Então, sempre há a possibilidade de você mudar, de você buscar algo que tenha realmente a ver com o que você deseja hoje na sua vida. Por quê? Porque muitas vezes aquilo que no passado fez sentido para nós mudou, a vida mudou. E o que pode ser feito em relação a isso? Então eu trago aqui uma criança bonitinha, né? Dizendo que assim, ninguém nasceu pronto. E aí a gente vai se modificando conforme o tempo vai passando. E ainda bem que a gente vive essa possibilidade na geração em que a gente vive, né? Porque na época dos baby boomers, o que você começava, você ia fazer até o final da sua vida. E hoje não. Hoje a gente provavelmente vai trabalhar até o final, justamente porque faz parte da nossa vida o trabalho, faz parte da nossa vida estar alinhado com o nosso propósito de contribuição, e isso realmente vai fazer uma diferença. Então, assim, primeira recomendação, saiba que o que você vai fazer hoje ou o que você deseja fazer a partir de hoje, ele vai acontecer a partir do momento que você se permitir o movimento. E aí uma dica que eu dou para você é: não espere acontecer. Não espere que caia do céu, não fique sentado, porque muitas vezes a gente fica na zona de conforto e esperando que alguma coisa, algum raio de sol, algum acontecimento maravilhoso aconteça, e isso não vai acontecer. Você realmente precisa começar a se movimentar rumo ao que você deseja para encontrar aquilo que te traga mais satisfação, mais alegria na vida. E o propósito, ele não nasce do dia para a noite, ele vai acontecendo conforme você caminha. Então, dê o primeiro passo, avalia o que você pode fazer. Eu não estou falando aqui para você pedir demissão e começar a buscar algo, não. Eu estou pedindo para você olhar ao redor, ver o que está acontecendo e sair um pouco da lamúria, sair um pouco da reclamação. Por quê? Porque a partir do momento que você começa a olhar ao redor e perceber que você pode dar o primeiro passo, isso vai fazer uma grande diferença na sua vida. E é o que eu vejo acontecer todos os dias no meu trabalho. Tem alguns clientes meus que chegam achando que não tem solução. Juliana, eu não gosto do meu trabalho, eu odeio o meu trabalho. Sim, você odeia, mas ele é fonte da manutenção da sua vida. Então, como fazer para sair desse movimento de baixar a cabeça e esperar sentado e partir para um movimento que faça sentido na sua vida? É muito importante isso, é muito importante que você se dê a possibilidade do que? De olhar ao redor, de olhar o que está acontecendo e prestar atenção sim nos sinais. E quais sinais que você pode prestar atenção? Então, a primeira recomendação que eu te dou é: olhe para você. Olhe o que você faz tão bem que você quer fazer pro resto da sua vida. E
Preste atenção no que as pessoas estão falando para você, o que as pessoas elogiam. Eu tenho um cliente meu que ele no começo ele estava com a autoestima tão baixa, tão infeliz, que ele não percebia o potencial que ele tinha para fazer uma migração diária. Ele é fisioterapeuta, estava muito infeliz na área onde ele estava, porque ele queria mais, ele gostou no momento em que ele escolheu a fisioterapia, mas depois ele começou a perceber que não tinha nada a ver com o que ele gostava. E à medida que ele começou a prestar atenção em tudo que ele fazia em relação à fisioterapia, dentro do trabalho onde ele estava, ele percebeu que ele era um ótimo administrador de empresas. E aí sim, o gestor dele percebeu isso, viu que isso fazia uma diferença na vida dele, chamou ele para fazer a gestão do espaço de fisioterapia onde ele se encontrava. E hoje, depois de um grande tempo chateado, se lamuriando, dizendo que odeia o que faz, ele foi percebendo que, à medida que ele exercia a liderança dele, ele fazia menos daquilo, mas ele entendia e ele poderia coordenar a equipe de fisioterapeutas que ali estava. Então ele tomou uma decisão de fazer uma especialização dentro da área. Primeiro ele fez um trabalho de autoconhecimento, um trabalho de gestão da própria carreira, compreendendo quais seriam as melhores escolhas. E hoje ele é líder dentro da empresa onde ele está, dentro da academia de fisioterapia onde ele está, trabalhando com administração de empresas, coordenando. Então, o que eu quero falar para você é que sempre há espaço para você crescer, sempre há espaço para você expandir e avaliar outras oportunidades e possibilidades. E olha que interessante, a partir do momento que ele parou de reclamar, ele começou a perceber que a equipe que estava com ele gostava de ser conduzida por aqueles passos. Ele tinha uma visão da empresa como um todo e ele tinha inclusive uma visão de crescimento, uma visão de atendimento, uma visão de venda, uma visão de oportunidades. E isso realmente gerou espaço para ele crescer. Mas ele vinha durante uns 3 anos muito infeliz, brigando com aquilo. Por quê? Porque quando ele escolheu a profissão dele, ele realmente estava o quê? Atendendo um anseio da época em que ele estava ali, de algo que ele gostava e algo que ele, sabe, ele se sentia aprovado, ele se sentia acolhido, ele se sentia ajudando as pessoas, mas num determinado momento aquilo passou a não preencher mais a vida dele. Então é muito importante que vocês primeiro acolham esse sofrimento, acolham essa dor e percebam que muitas vezes aquilo que fez sentido para você em alguma época da sua vida já não faz mais sentido. Então, por que não aprovar, por que não acolher esse movimento e poder fazer o quê? Escolher novas possibilidades, de repente escolher novas experiências, provar, pensar o que eu gostava, o que faz conexão com o que eu gosto. E eu trago outros exemplos, eu trago o exemplo inclusive de um cliente meu que é biólogo, fez também a faculdade, adorou a faculdade que fez, chegou a trabalhar durante um período com isso, porém não se conecta mais, não tá mais feliz. E agora o que faz? E aí a gente juntos, né, no meu individual, a gente faz um grande trabalho para avaliar quais são os talentos, quais são as suas possibilidades. E olha que legal, descobrimos que ele é um excelente desenhista. E sendo um excelente desenhista, o que ele pode fazer?
trabalhar com ilustrações, trabalhar com histórias, adora se conectar. Começou a contar histórias para mim de fábulas. E olha que bonito, olha a criatividade aparecendo. Então, muitas vezes, enquanto a gente está olhando o próprio umbigo e com os olhos fechados, na realidade vem uma cobrança, uma crítica tão grande na nossa cabeça que não nos permite perceber que a gente pode ir além e fazer um movimento. Eu não tô falando aqui para você largar tudo, deixar tudo para trás e começar de uma maneira brusca. Por quê? Porque isso pode prejudicar você. E na realidade, assim, existem pessoas que fazem isso, mas eu sou muito mais a favor de uma pessoa que faça uma transição de uma maneira segura e tranquila e vá prestando atenção nas oportunidades, prestando atenção no que pode acontecer e como é que você pode ficar anos e anos e anos fazendo a mesma coisa se hoje a gente tem uma grande trajetória e a geração que está aí é uma geração Y, uma geração Z que está alinhada ao propósito. Então, mesmo eu que sou a geração X, eu vejo isso acontecer. E durante muito tempo eu fiquei muito infeliz e buscando na minha transição de carreira o que fazer. E percebi que eu já entendia de gestão de equipe, eu já entendia de grandes corporações, eu já entendia que esse movimento seria possível. E à medida que eu compreendi, eu comecei a buscar o quê? Alguma oportunidade que tivesse a ver com o que eu já fazia. E eu me lembro que, apesar de eu ter que o tempo todo estar administrando as pessoas e ajudando elas na produtividade e na entrega de resultado, eu poderia desenvolver mais o potencial delas. E hoje eu vejo líderes, né, que eu formei durante um período, justamente fazendo o quê? Em diversos lugares, fazendo o que gosta, fazendo o que ama, conectado com quem são. E é esse o segredo. Por quê? Porque o seu brilho no olhar, ele precisa continuar. Então, precisa haver propósito na sua vida. O que você gosta de fazer? Você gosta de ajudar as pessoas? Você gosta de ajudar crianças? Você gosta de ensinar? Você gosta de ajudar o pessoal da maior idade? Pessoal mais experiente? Você gosta de trabalhar, de repente, com que tipo de pessoa? E isso vai fazer uma grande diferença? Ou você gosta de desenvolver e melhorar a produtividade? Você gosta de fazer crescer o marketing da tua empresa? Você gosta de criar? Então, existem diversos espaços e diversos campos em que você pode fazer muita coisa. Então, é por isso que eu falo, continue, vá no movimento. Vá no movimento por quê? Porque à medida que você se coloca em movimento ou você permanece em movimento, você começa a perceber que existem diversas possibilidades e mais, você não precisa parar, porque parar muitas vezes não é o melhor caminho. Agora, experimentar, porque à medida que você vai mudando, as coisas vão acontecendo, vão criando, vão aparecendo. Eu me lembro justamente disso, né? O que eu vou fazer? E teve uma época que eu fiquei muito preocupada, porque as pessoas da minha família, elas são funcionárias públicas. E eu vinha de um mercado corporativo, trabalhei durante anos no mercado financeiro, com alta performance, e assim, falei, eu vou pro Banco Central agora, né, vou para a área de segurança, né, assim, vou levar o meu valor segurança como um valor maior, e naquele momento não fez sentido, eu fiquei triste, então eu não consegui estudar, eu não gostava daquilo que estava acontecendo. A partir do momento que eu parti pro empreendedorismo e continuei fazendo algo que eu amo, meus olhos brilham. Cada atendimento que eu faço individual com as pessoas, eu vejo elas se conectando ao que elas querem ser, e isso faz os meus olhos brilharem todos os dias da minha vida. Então, assim, não fique na zona de conforto, não fique esperando que as coisas aconteçam. Por quê? Porque isso é um grande
erro. O tempo tá passando. Então, vá caminhando e assim, vá se nutrindo do quê? Se divertindo com o processo, dando risada. Atropelou, errou. Poxa, eu lembro na época que eu estava estudando para concurso, quanto de tempo que eu investi nisso. E na realidade hoje eu vejo que foi assim, uma oportunidade de saber que aquilo não tinha a ver comigo. E aí vim para o empreendedorismo. Mas é fácil. Não, não é fácil. E é o que eu falei, ninguém nasce pronto. À medida que você vai caminhando, você vai compreendendo, você vai se experimentando. E por isso que é muito importante você estar aberto a conversar com pessoas, se interessar pelas pessoas, entender o que elas estão falando. Então, muitas vezes você está dentro da empresa e está infeliz e está perdendo a oportunidade de conversar com alguém que está numa outra área que de repente tem a ver com o que você gosta, tem a ver com o que faz sentido para você. Então, preste atenção, divirta-se com o processo, dê risada. Agora, não fique na lamúria, não fique na reclamação, porque isso espanta as pessoas. E aí você perde a oportunidade de estar conversando, de se conectar. Juliana, mas eu sou mais quieto, tal. Não tem problema. Se conecte à natureza, se conecte a lugares que te inspiram para de repente você encontrar um caminho. E esse caminho pode inclusive ser paralelo, você pode tocar de uma maneira em que você de repente se voluntarie em algum lugar, você faça algo para experimentar. E à medida que você experimenta, de repente surgem algumas outras possibilidades. Então, é isso que eu gostaria de compartilhar. E aí vamos lá, né, para o finalzinho dessa live, em que assim, vale a pena durante esse período você pegar todas as suas ideias e colocar no papel. Então, poxa, como encontrar o propósito? Só para você saber, você que está assistindo essa live, você está fazendo a diferença, porque somente 3% das pessoas vão trabalhar com o que elas gostam. E como que você faz isso? Vai baixando informações, Uma outra história que eu trago para vocês é de uma arquiteta que eu atendi e que ela estava muito infeliz com o que ela estava fazendo. Por quê? Porque ela não conseguia alinhar a espiritualidade com o trabalho dela. Ela via no trabalho dela muita matéria, pessoas extremamente consumistas e pessoas que não estavam conectadas com o que ela achava que era mais importante, que não era só os móveis, não era só a arte, a dureza, a frieza. Ela queria mais, ela queria colocar flores, ela queria colocar mais vida, mais cor dentro do trabalho dela. E ela tinha um grande dilema, porque ela encontrava isso dentro da espiritualidade e ela, ao mesmo tempo, queria ser missionária e queria estar na arquitetura. E aí a gente foi construindo, e à medida que as ideias foram baixando, ela começou a perceber que ela poderia usar elementos de Feng Shui dentro do que ela fazia, elementos de constelação familiar dentro do trabalho dela, e hoje ela está super estruturada, feliz. Por quê? Porque ela entrega tudo aquilo que ela quer, ela entrega aquela potência, aquela mistura de tudo que ela é dentro do trabalho dela. E isso você pode fazer dentro do seu trabalho, e eu garanto que vai fazer uma grande diferença, porque o propósito tem a ver com o que você veio para fazer, com a sua missão de vida dentro da vida que você vive hoje. Então, descarrega essas ideias, permita experimentar cada uma dessas ideias, e num primeiro momento talvez não funcione, mas é o que eu falei e eu volto a falar aqui: ninguém nasce pronto. E aí, à medida que você vai baixando essas ideias, provavelmente isso vai fazer uma grande diferença na sua vida. Então era isso que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje. Então, se você realmente tem dificuldade, se você não encontra propósito no que você faz e você gostaria de encontrar um caminho, pode acreditar que isso é possível. Por quê? Porque você pode obter a realização e ser feliz, ganhando o que você deseja e fazendo o que você faz.
Isso é possível e vale muito a pena. E para você que deseja fazer um trabalho individual, para conhecer um pouco melhor você, para ver quais são suas potencialidades, entre em contato comigo, tire suas dúvidas. Eu estou sempre aqui nesse canal disponibilizando informações para você, para permitir que você seja muito mais, porque eu tenho plena convicção que você tem um grande potencial. Então é isso que eu gostaria de compartilhar. Obrigada pela oportunidade de estar aqui comigo. E se você acha que faz sentido, compartilhe com alguém que vá se beneficiar com esse vídeo, tá bom? Então um beijo para vocês e até a próxima.